Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Na edição de hoje vamos falar sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Junto com os nossos convidados, vamos entender melhor o que é, como identificar e as formas de tratamento. Para isso, estão aqui comigo no estúdio o médico psiquiatra Alceu Gomes Correia Filho, doutor Alceu, também o médico psiquiatra Carlos Alberto Iglesias Salgado. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui, muito obrigado a você de casa que nos acompanha. Então sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista para a gente discorrer um pouco sobre este tema que chama tanto a atenção das pessoas. Muito bem, deixa eu começar pelo Era Uma Vez, né? Uma pergunta extremamente genérica aqui, mas para a gente poder introduzir o nosso tema, né? O que é, assim, de fato, né, o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, né? Como é que ele se manifesta, como é que a gente pode identificá-los, vamos assim, de uma forma extremamente genérica nesse começo, para a gente podendo ir para os pormenores daqui na sequência da nossa conversa. Começo com o doutor Alceu, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela presença. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer estar aqui com o professor Salgado, trazer uma pauta muito interessante. Aliás, eu não me lembro, nos últimos 4 anos, a pauta saúde mental tem sido abordada com cuidado grande pela TV Câmara, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o transtorno mais estudado em psiquiatria. Ou seja, nos últimos anos é onde a gente observa, né, já há bastante tempo, assim, muitos estudos, né, tentando detectar e responder a esses questionamentos. É um transtorno de diagnóstico basicamente clínico, ou seja, a partir de sintomas clínicos, não existe ainda assim um exame específico biológico, um marcador biológico, embora a genética venha pesquisando muito esse sentido. A gente saiba que tem uma vulnerabilidade genética, ou seja, pais que têm TDAH têm uma chance maior de ter filhos com déficit de atenção do que a população em geral. Então existe uma vulnerabilidade genética importante, né? Mas a gente detecta a partir de sintomas clínicos. Ele inicia na infância, inicia na primeira infância, e a partir desses sintomas clínicos se observa o nível de prejuízo que as crianças apresentam, ou seja, ele é dividido basicamente em 3 grandes subtipos: o predominantemente hiperativo, o predominantemente desatento e o subtipo combinado, que apresenta mais sintomas tanto de desatenção quanto da parte também de hiperatividade e impulsividade. Por que hiperatividade e impulsividade? Porque as áreas do cérebro que estão envolvidas, né, elas são comuns. Então, tanto a parte da hiperatividade, quanto que é a inquietude motora, que a gente observa nas crianças, quanto da impulsividade. E a partir daí, através de avaliações, de escalas de avaliações, de inventários, ou mesmo da observação clínica, os manuais vieram categorizando os sintomas com prejuízo que essas crianças vêm apresentando e que são detectados. Muitas vezes ocorre na escola, às vezes a própria escola começa a detectar os sintomas dessas dificuldades das crianças e encaminham para os profissionais de saúde mental, que fazem uma avaliação, né? Ou seja, volto a dizer, não é uma avaliação, não se detecta. Existem alguns exames que podem ser sugestivos, mas assim, a detecção é a partir de sintomas clínicos com prejuízo desses sintomas. Ou seja, a criança, muitas vezes, ela resiste a determinadas atividades que não são prazerosas, ela tem uma dificuldade para conseguir prestar atenção, né, que é um atributo da saúde mental importante, né, que é a capacidade da tenacidade, de tu manter o foco da atenção, sobretudo para atividades que não sejam prazerosas. E às vezes os pais perguntam e nos dizem: mas doutor, meu filho fica horas no computador, né, mas isso é uma atividade prazerosa, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, se eu for assistir uma palestra de TDAH, eu sou capaz de ficar 2, 3 horas ali prestando atenção, porque isso me interessa. Agora, se eu for assistir uma palestra de implementos agrícolas, talvez alguns minutos eu já vou começar a ter uma dificuldade de manter o foco da atenção. Então, a atenção, ela tem a ver com questões, né, do prazer, né, de se ter. E essas crianças, elas têm uma dificuldade para atividades, né, que exigem um controle da tenacidade maior para conseguir prestar atenção. De novo, áreas do lobo frontal do cérebro e áreas pré-frontais estão envolvidas. Isso já se sabe muito bem do ponto de vista biológico, neurotransmissores que estão envolvidos, e já nos ajuda a encaminhar para as abordagens de tratamento.
Perfeito. Doutor Salgado, obrigado pela presença aqui, obrigado pelo tempo disponibilizado aqui para a gente tratar sobre esse tema também. Seja bem-vindo mais uma vez. Parece, né, mas é uma observação minha, assim, Instituto Clayton de pesquisa, que a gente parece que o TDAH, a gente está tendo mais informação, por exemplo, eu tenho amigos que agora foram diagnosticados com TDAH, já adultos, né, assim, é um pouco leve e tal, mas parece que a gente está falando mais sobre isso, né? Há uns 10 anos, assim, voltando para trás, era um assunto que a gente talvez não visse tanto, talvez isso passasse batido, assim, na nossa percepção, né, doutor? Eu acho que, de uma forma geral, Clayton, a sociedade está mais receptiva a pensar sobre saúde mental. Né? O doutor Alceu estava lembrando, né, que a TV espelha isso na medida em que se dedica, né, a questões de saúde mental, talvez com um pouco menos de preconceito do que se tinha tradicionalmente, sei lá, muitas décadas atrás, caricaturalmente, né, um doente mental era um sujeito muito estigmatizado, muito visto. A doença mental vista como uma situação extrema e que atingia algumas pessoas em particular. Mas o nosso tema de hoje, TDAH, algo que é prevalente na infância, que ocorre cedo na vida, parece, né, ao ser uma doença desenvolvimental, que acompanha o desenvolvimento da criançada e que, felizmente, se atenua para muitos indivíduos, e às vezes graças a tratamento, e para algumas pessoas persiste. Então, a gente tem o adulto que se apresenta, né, um amigo seu, por exemplo, para o diagnóstico, porque andou se informando, essa informação está cada vez, eu acho que é um aspecto, de novo, né, favorável que a informação exista, e vai procurar um profissional para confirmar se aquilo está presente. Como o Alceu estava descrevendo, temos 3 eixos no transtorno, né, impulsividade, a inquietude motora e também, muitas vezes, né, o seu mental, né, um estado mental de inquietude, e a dificuldade de lidar com questões atencionais, que costuma ser, especialmente no adulto, a queixa mais frequente, aquilo que mais leva o adulto a buscar a avaliação. A falta de atenção? A dificuldade, muito bem, de focar a atenção e, como o senhor lembrou, de sustentar essa atenção, que é o grande desafio, por exemplo, na vida universitária, no trabalho, especialmente em tarefas menos atraentes, as chamadas tarefas enfadonhas, né, ou rotineiras, que exigem que o sujeito sustente a atenção em algo que não necessariamente é muito encantador. Então, esses indivíduos que na infância costumam manifestar, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são eventualmente predominantemente hiperativos, são predominantemente viajandões, que são os desatentos, ou tem uma mistura de tudo, e aí são meninos e meninas bastante difíceis de lidar dentro da vida escolar, né, e muitas vezes isso leva a prejuízo na vida escolar, leva digamos, a um atraso na capacidade do indivíduo de lidar com o desafio que é o conhecimento, né, a aquisição do conhecimento. E um dado importante, né, o seu, que muitas vezes, tristemente, o diagnóstico é feito tardiamente. Você lembrou de um adulto? Só na vida adulta, diante de um desafio maior, de um tanto de informação, o indivíduo junta as coisas e diz, eu acho que eu tenho alguma coisa parecida. E eu tenho certeza que o Alceu vai confirmar, muitos pacientinhos são trazidos pelo pai, o pai interage com o profissional com vistas ao diagnóstico da criança e daqui a pouco se dá conta que ele também tem. E que sofre disso ao longo da vida, então às vezes tardiamente chegando. Então, um dado importante para a gente afastar um pouco o preconceito. Não é moda esse diagnóstico não vem sendo feito exageradamente, pelo contrário, há um subdiagnóstico, há uma prevalência significativa e, tristemente, a doença está muito presente em torno ali dos 9, 10 anos e tardiamente se vai fazer esse diagnóstico, porque apenas mais ou menos 50%, menos de 60% dos indivíduos são diagnosticados precocemente na infância, com prejuízo, né, para o desempenho acadêmico, para a socialização, são objeto de bullying, sofrem ao longo da vida por serem crianças difíceis na vida escolar e vão chegar na vida adulta com toda essa bagagem de perdas significativas e uma das coisas tristes que a gente vê no meio dessa história é que esses indivíduos têm uma chance maior de ter comorbidades, que são transtornos que andam junto com o déficit de atenção. Acaba se isolando, né?
Então, isso pode ter implicações variadas na linha da ansiedade, da depressão, a bipolaridade, que é aquela instabilidade maior do humor, e, tristemente, o abuso de substâncias. Fenômenos que poderiam ter sido, se não controlados, eliminados, mas tornados mais brandos, se o diagnóstico do déficit de atenção tivesse sido mais precoce. Então, digamos assim, né, o TDAH é como um guarda-chuva de coisas, de fenômenos psicopatológicos que podem ocorrer num mesmo indivíduo. Agrega uma turma, digamos, de difícil manejo. Agora, doutor, o senhor explicava inicialmente, aqui corroborado pelo doutor Salgado, desse diagnóstico clínico, né? Para quem está nos acompanhando, né, pai de crianças, assim, que características assim podem ser assim notadas que, digamos, acende a luz amarela de que, olha, preciso levar o meu filho, minha filha para um especialista para dar uma olhada, porque daqui a pouco a gente tem um menino um pouco mais agitado, mas também da própria personalidade e tal, né? Que, assim, acendeu o sinalzinho assim de que, olha, opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, é importante, acho que o Dr. Salgado destacou muito bem, né? Ou seja, existe uma lista, basicamente, né, de 18 sintomas, dos quais nós fizemos um rastreamento desses sintomas, a partir de escalas muito simples que os próprios pais podem preencher em casa. Né? Então, são sintomas, ou seja, de crianças que evitam, relutam a fazer atividades como o tema de casa, perdem materiais escolares, ou seja, nós estamos na 3ª semana de aula agora, a criança já perdeu vários materiais escolares, materiais da escola. Né? São crianças que têm uma tendência maior a ter, inclusive, acidentes domésticos pela desatenção. Né? São crianças que respondem muitas vezes as perguntas antes de ser terminado. Pedrinho, tu já? Não é nem se nem espera. Exato, então em função da impulsividade. Né? São crianças muito pequenas, aquelas que costumam escalar objetos assim pela inquietude. Né? Então existe uma lista de sintomas e que nós rastreamos, né? Ou seja, esse sintoma está trazendo algum prejuízo no dia a dia, os professores fazem esse relato, né? Às vezes algum parente da família faz esse relato também da criança. Tem aquelas crianças muito clássicas, né? Que são muito inquietas e que tu observa num primeiro momento. Tem crianças, sobretudo as meninas, têm uma certa desvantagem nesse aspecto, porque como os meninos tendem a ser mais hiperativos e impulsivos, eles incomodam mais em sala de aula, enquanto a menina não incomoda tanto, até por questões culturais, mas ela é mais desatenta. E daí o diagnóstico acaba sendo feito um pouco mais tarde. Né? Então as meninas tendem a ter um diagnóstico mais na área da desatenção, que não impede que tenham meninas também hiperativas, sim, né? E é importante também falar assim, que, casualmente, Porto Alegre é um polo mundial. Assim, nós temos uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade mundial, né, que estuda déficit de atenção e hiperatividade, que é o Dr. Luiz Augusto Rode, né, que já lá no final dos anos 90 detectou uma prevalência aqui em Porto Alegre, cerca de 6% das nossas crianças, isso é um dado muito importante, em idade escolar, vão apresentar sintomas de déficit de atenção. Então, de cada 100 crianças, 6 crianças vão ter essa sintomatologia, que quanto mais precocemente é identificado a partir desses sintomas clínicos. E o que é? Quando que um sintoma é um sintoma? Quando ele ocorre em mais de um ambiente, quando ele traz prejuízo para a vida da criança, muitas vezes os pais tendem a mascarar, né? E na escola não. Quando entra na idade escolar, a escola é o grande laboratório da vida, né? Esse sintoma aparece porque, enfim. Né? Inclusive também tem um estudo mostrando que até o 4º ano primário os professores detectam de forma mais precisa o TDAH, às vezes, do que os próprios pais. Né? Até por uma questão, às vezes, de negação dos pais. Então, assim, essa lista de sintomas, né, nós avaliamos, né, categorizamos se é o sintoma que ocorre todos os dias, se ocorre de vez em quando, qual é o tipo de prejuízo que traz para a vida da criança. E o Dr. Salgado pontuou bem. Eu diria assim, que a criança não presta atenção em sala de aula. O adulto, ele não presta atenção na trajetória de vida dele. Então, muitas vezes é um adulto que chega no consultório dizendo que começou 3, 4 cursos universitários e não terminou nenhum, não consegue parar no trabalho porque tem muitas resistências, já vem com uma frustração, muitas vezes até com uma reação de ajustamento depressiva associada. E outro dado importante que o Dr. Salgado colocou, assim, que são as comorbidades, né? Que é uma questão muito importante na nossa sociedade. Por exemplo, 42% das crianças com TDAH
vão desenvolver sintomas comportamentais relacionados ao chamado transtorno de oposição e desafio e o transtorno de conduta, que na adolescência e na vida adulta está relacionado ao uso de substâncias psicoativas, à marginalização, a envolvimentos com questões judiciais, né? Então Pois não, desculpa. É basicamente isso, assim. Né? Então, o cuidado é importante, porque se o transtorno não é tratado, ele tende a ir se expandindo para outras áreas que vão cada vez mais refletindo na vida, né? Pessoas com acidentes de trânsito, né? O uso, né, mais precoce de tabagismo, maconha e outras drogas, álcool. Então, Por quê? Por que isso acontece? Porque a criança, né, o adolescente com TDAH, quando ele começa a experimentar essas substâncias, para ele, naquele momento, pode até funcionar de forma mascarada. Puxa vida, isso aqui me ajuda, né? E daí ele cai nessa grande cilada. Né? Agora o senhor trouxe um dado que o doutor Salgado tinha colocado aqui, que é bastante preocupante, né? Sobre esses subdiagnósticos, né, doutor? Quantas dessas situações que a gente vê hoje desses adultos, alguns sendo diagnosticados, de como foi a vida dele, né, para chegar até aqui, né? Uns, enfim, pode dizer, daqui a pouco esses efeitos do TDAH possam ter levado ele para outros caminhos, enfim, né? E essas subnotificações, né? Como é que as pessoas chegam aqui, né? Assim, sem... Como poderia ter sido diferente a vida delas daqui a pouco? E né? especialmente um dado que o adulto costuma apresentar é a impressão de que ele tem um dado potencial e o seu desempenho nunca chegou perto daquele resultado. Então, isso vale na vida afetiva, vale na vida social, vale especialmente no aspecto laboral. Né? A sensação pesarosa do sujeito chegar lá 35, 40 anos, né? Na plenitude da vida adulta e a graduação não se completou, ou se completou levianamente, ou migrou para várias tentativas e nunca conseguiu achar, né, um foco definido de escolha profissional, a vida amorosa seguiu da mesma forma, o sujeito faz esse balanço, e repito, às vezes com um gurizinho pela mão, né, e se dando conta, às vezes na entrevista com o gurizinho, que aquela é a sua biografia e que ele vai ter a chance de evitar que seja a biografia do seu filho. Então, o subdiagnóstico, a falta do diagnóstico, como de resto em tudo em psicopatologia, né? Nós diagnosticamos menos do que as doenças nos deveriam exigir, por preconceito, realmente por aspectos culturais, e o déficit de atenção tem ganho um espacinho, né, de uma certa respeitabilidade, digamos, não é tão ruim assim, então dá para a pessoa chegar no profissional e contar suas dificuldades e conseguir eventualmente progressos que, mesmo que tardios, têm grande valor e não dá para esquecer. Sempre é tempo de tratar e sempre é tempo de mudar uma biografia, especialmente quando questões tão estruturais como impulsividade, inquietude e desatenção estão presentes. Que isso pode atrapalhar enormemente a vida da pessoa, né? E se não atrapalha, Clayton, como bem ressaltou o colega, né, não é diagnóstico. Então, assim, temos de ter 2 ou mais, 3 ambientes, 3 contextos em que aquelas queixas fazem sentido e explicam um tanto do sofrimento do indivíduo. Se não, como em qualquer transtorno, né, você ter alguma característica que não tem impacto na sua vida, na sua opinião e na opinião das pessoas que gostam dessa pessoa, provavelmente não é um diagnóstico, é só uma característica. Ou seja, como você dizia no início, existem pessoas que são mais inquietas, pessoas que são mais dadas a novidades e não necessariamente isso é doença, não necessariamente é o TDAH. Quando começa a atrapalhar, digamos assim, né? Começa a ter reflexos. A palavra é perfeita. Né? Quando atrapalha o andamento, quando o indivíduo se queixa, eu podia estar aqui nesse desempenho, eu não consigo chegar lá porque eu sou desatento, porque eu sou impulsivo, porque eu respondo perguntas antes que a pergunta seja plenamente configurada, respondo um concurso público e tinha um não e eu não li o não porque eu sou desatento e, né, repito aquele concurso ou tenho um fracasso a mais na minha vida. O que leva, muitas vezes, tanto na criança quanto no adulto, a baixar a autoestima. E isso só realimenta, né, a tendência ao indivíduo pegar atalhos na vida, como, por exemplo, se dedicar, né, a segundas opções, digamos, na vida que não são as mais saudáveis. Muito pior, né?
A gente falou do fator da hereditariedade, né? Mas esses fatores externos, eles podem contribuir ou eles podem potencializar esses sintomas do TDAH? São gatilhos. Né? Cada etapa do desenvolvimento tem o seu gatilho, o seu desafio, né? E que esses gatilhos podem intensificar e descortinar aquela sintomatologia, né? Porque num primeiro momento a gente observa assim, a resistência ao diagnóstico, né? Muitas vezes, que hoje em dia já está um pouco mais fácil a gente trabalhar. Mas depois tem um segundo momento que é a resistência ao tratamento. Isso que o doutor Salgado falou, a gente escuta no consultório muitas vezes um pai dizendo, mas doutor, eu tinha exatamente isso, sintomas e me criei. Né? E daí, bom, mas quem sabe o senhor poderia ter ido muito mais longe, né? Que bom que o senhor chegou onde chegou, mas quem sabe, né? Ou seja, a gente está vendo agora a possibilidade dele poder se desenvolver, né? Inclusive na questão da gente fazer uma orientação dos aspectos vocacionais dessa criança inquieta. Difícil de você ter uma criança inquieta que vá ter uma profissão que ela tem que ficar dentro de um escritório horas e horas sentada. Até pode ser que sim, mas é mais difícil, né? Tu sabe que, inclusive, tem um estudo em Porto Alegre bem interessante feito com motoboys, né? Porque o indivíduo com TDAH ele tem uma necessidade de ter um estímulo muito forte para manter assim a empolgação, né? A volição dele, a vontade dele seguir, né? E se viu que muitos motoboys, porque ser motoboy é como tu tá num joguinho de videogame, tu tem que cumprir uma meta, tu tem aquelas, né? Você viu que muitos motoboys tinham, mais do que a população em geral, até sintomas de TDAH, porque buscaram, né, uma atividade profissional que tinha aquele estímulo. Desafiasse, né? Pessoas que praticam esportes radicais também se observa, né? Então, de repente, se derivaram de forma vocacional para algo que acolhia aquela inquietude interna, né? E a segunda etapa, que daí é a dificuldade mesmo para o tratamento, porque daí o tratamento é um esquema, é um conjunto de ações, tanto, né, terapêuticas quanto farmacológicas, e a gente muitas vezes esbarra ainda na questão farmacológica da resistência. Quando cito assim também, doutor Salgado, a questão do ambiente externo, né? Quero colocar esse ambiente maluco que a gente vive de redes sociais, né? De buscar novidade o tempo inteiro, de estar sempre ligado no telefone, de estar sempre buscando uma informação, de estar sempre o tempo inteiro aquela pressa, aquela ansiedade que a gente muitas vezes não consegue explicar. Isso pode potencializar também? Você colocou bastante elegância, né? Existe uma suscetibilidade, igual o senhor lembrou já no início, né? Há uma concentração familiar significativa de várias gerações de indivíduos com o transtorno numa mesma família. Isso, sem dúvida, é produto de uma contribuição genética em interação com o ambiente. Há ambientes que são mais acolhedores do indivíduo hiperativo, desatento, impulsivo e ajudam que o indivíduo se mantenha estruturado, se mantenha linear, se mantenha previsível, e há ambientes facilitadores, digamos, da bagunça que a tendência da doença já ofereceria. Então, muito bem lembrado. Ou seja, a hiperdisponibilidade de segundos estímulos diante de um estímulo principal, por exemplo, que é a escolarização, certamente contribui para que esse indivíduo manifeste mais intensamente a sua condição, o que talvez até por uma via perversa pode facilitar o diagnóstico, o indivíduo seja percebido como aquele que, bom, todo mundo está exposto a redes sociais, todo mundo tem muitos estímulos, todo mundo responde muitas mensagens, mas existem alguns meninos e meninas que, fazendo isso, têm um desempenho pior na escola, enquanto seus parceiros que respondem com eles, que interagem com eles nas redes sociais, não têm esse prejuízo, conseguem dar conta dessa complexidade. Então, a vida mais complexa é um gatilho significativo, é um estímulo significativo, é uma barreira significativa para um indivíduo mais desatento, porque ele tende a se perder mais. É muita coisa, né? E sem dúvida, cada vez mais a gente é bombardeado por muitos distratores, né? Até chegar no foco central que a gente precisa, a gente tem muitos distratores. A rede social entram 5, 6 telinhas, ou seja, e daí qual delas tu vai escolher, qual delas é a importante que tu vai conseguir manter a tua atenção. Hoje, por exemplo, você está dando aula na universidade,
os colegas estão conversando entre eles ali no WhatsApp, estão trocando informações, estão buscando... coisas ao mesmo tempo ali, Exatamente. Né? Então, todos esses distratores, né, que eu acho que, enfim, a gente vai ter a resposta, o quanto isso vai fazer com que a nossa plasticidade cerebral se adapte ou não ao longo do tempo, ou quanto isso é... Né? Já tem, por exemplo, agora na Europa a gente está vendo leis, né, na Inglaterra, de que as crianças não podem entrar com celular em sala de aula, né, ou seja, bloqueando alguns distratores que eles estão observando que não é benéfico para aquele momento onde eu precise pensar. Porque a impulsividade é o ato de não pensar. Quando você não consegue pensar, você age de forma impulsiva. Né? E nós estamos numa vida muito impulsiva, onde você tem que tomar decisões assim de forma muito rápida e muito hierarquizar. Né? Então, com a quantidade de distratores, então é importante que a gente desacelere um pouco. Né? Algumas sociedades já estão se dando conta dessa necessidade de desacelerar para poder realmente reter o conhecimento, manter a tenacidade da atenção. Né? Então, mas insisto, né, claro. Realmente alguns indivíduos, diante desse mesmo desafio que existe para todos nós, de abrir um computador numa sessão de trabalho e se deixar distrair por ofertas de negócios, ou o que seja, a média de nós humanos consegue manter a tenacidade. E esses indivíduos, com ou sem o computador, tenderão a ter dificuldade de sustentar a atenção. E são esses indivíduos que a gente vai, para os quais a gente vai suspeitar. Vão se evadindo ali na atenção. Às vezes é o aluno que cai o apontador do coleguinha, né? Eu passo o passarinho lá fora, a professora... E uma outra coisa interessante é que o indivíduo com TDAH ele tem uma administração do tempo muito ineficaz, né? Ou seja... Eu me lembro de uma senhora que iria buscar um conserto para um cano do apartamento. Então, ela buscava uma coisa, daí tinha, como o Salgado falou, chegava no final do dia, ela não tinha conseguido achar alguém que pudesse, de tantas idas... São derivações, né? Agora, o paciente de TDAH, ele consegue, especialmente no adulto, né, ele consegue ter essa percepção de que eu estou me distraindo demais, eu estou querendo fazer uma coisa que parece simples, básica, e eu não consigo por uma série de fatores que eu vou a criança me é mais concentrar. difícil, né? Ele consegue ter essa percepção, assim? Eu diria, com um exemplo, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que estuda déficit de atenção e hiperatividade, aí há mais de 2 décadas, aqui um grupo que funciona em torno do Hospital de Clínicas, né? Inspirado inicialmente pelo Rode, né? Hoje com Eugênio Grevet como comandante dessa área dos adultos. Mas um dado interessante, um exemplo para o nosso público pensar. Um dos primeiros pacientes que eu avaliei era um jovem engenheiro, tinha feito engenharia civil em 4 anos e meio, que é incomum em geral, né? A gurizada repete disciplinas e alonga o tempo dos 5 anos. Não, ele fez antes. E dentro da graduação ele já teve iniciação científica, foi para a área de pesquisa e teve assim um crescimento rápido como aluno, como acadêmico nos processos de pesquisa, desenvolveu um projeto interessante, embarcou num mestrado, o professor adorou, os dados são super interessantes, tá, agora senta e escreve. Ele jubilou. Jubilar significa que ele passou o tempo limite daquela pós-graduação e perdeu, desistiu. E aí ele nos procurou para confirmar aquilo que ele suspeitava. Né? Então, aquela ideia, né, que o sujeito funciona num alto nível, mas ele sente que o potencial dele seria acima ainda. Então, ele nos procurou para confirmar a impressão de que tinha uma barreira que era uma questão atencional e de organização do tempo. Então, muitas vezes o indivíduo com déficit de atenção tem uma percepção do tempo como que de borracha, que vai dar tempo. Está vindo aqui para a TV Câmara gravar e no caminho diz, não, mas dá um tempo de abastecer o carro e completar o óleo. E o sujeito tem convicção de que dá mesmo. Aí demora, está na fila do posto de gasolina, a troca do óleo demora também. Daqui a pouco você está ligando para cá, para o Clayton. Clayton, eu não vou conseguir chegar na hora porque eu fiquei no posto de gasolina. Atrasos para compromissos. Os cônjuges nos falam, né? Doutor, assim, ó, tinha um casamento, eu estava meia hora lá e o parceiro ou a parceira ainda não estava pronto. No banho. Estava no banho, entendeu? Essa administração do tempo, né, acaba sendo uma consequência, né, desses prejuízos. Né? Então,
E agora o indivíduo percebendo isso, né, deve ser também um sentimento muito complicado, assim, né, de sofrimento mesmo, né, e aí a gente volta naquilo que o senhor estava falando, né, pode derivar para outras fugas, né, da própria depressão, né, eu não consigo fazer isso, eu não consigo administrar meu tempo, eu não consigo... Eu lembro de uma caricatura de um paciente que descrevia assim, eu funciono assim, eu lembro e esqueço, lembro e esqueço, lembro e esqueço. O tempo inteiro, o dia inteiro, eu lembro e esqueço. Eu tenho de ir buscar não sei o quê, já esqueci. Aí lembra quando já não tem mais tempo de buscar. Eu tenho de estudar para uma prova, eu tenho que preparar um tema da escola, eu tenho que, enfim, a vida segue, eu tenho que fazer uma entrega de um trabalho, se eu trabalho em informática, eu tenho que entregar um programa já escrito e depurado, e o sujeito esquece o prazo, esquece, por exemplo, que tinha que ver na TV Câmara gravar um programa. Esquece a medicação, né? E esquece cruelmente de tomar o remédio que o salva. É bem lembrado. Eu me lembro, antes do celular, ainda a gente dava uma cadernetinha para o paciente anotar 3 prioridades do dia seguinte que ele não podia abrir mão, para que ele, pelo menos, quando terminasse o dia, ele tenha a sensação, né, que a autoestima dele, olha, eu consegui... Coisa boa quando a gente consegue, assim, finalizar vai arriscando um desafio, que fiz. Hoje em dia, bom, tem o celular, até que nos avisa ali a hora de tomar a medicação, a hora de, né, o prazo de alguma atividade, mas justamente eles têm uma enorme, se atrasam muito para compromissos, têm uma enorme... O Dr. Paulo Matos dizia, que é um pesquisador carioca, dizia que é como se fosse uma bateria de celular viciada. A conversa começa bem, mas quando está no auge ali, acabou a bateria. Né? E eles têm essa sensação de desmotivação ao longo dos projetos. Eles iniciam, sobretudo os jovens, iniciam os projetos com muita vontade, muita determinação, um afeto muito grande. Chega no meio do projeto, eles nos descrevem assim que parece que se desmotivaram com aquilo, né? Se desmotivaram a ponto de não conseguir. Né? O Augusto de Campos tinha um poema que ele dizia deixar para amanhã, para depois de amanhã, que era procrastinação, né? Que é um dos sintomas assim característicos do TDAH no adulto, assim, nem na criança. Quando ele fala do TDAH, né, ele diz, eu tenho, mas é leve. Existe isso, leve? Tem ou não tem, né? Ou existe essa variação? Assim? Não, bem lembrado. Como qualquer transtorno mental, né, como qualquer condição clínica psiquiátrica, tem graus de intensidade. Então, tem incapacitação extrema, por exemplo, o senhor estava lembrando, existem crianças tão imperativas, tão inquietas, que sobem nos móveis, mexem em tudo, derrubam objetos, e isso é enquanto estiver acordado. Então, assim, tem essa caricatura, né, e que pobre menino ainda pode se acompanhar também, né, da questão de desatenção. E assim, olhando então como um espectro de condições, desde algo mais leve, realmente, eu tenho um déficit de atenção, vai lá, faz a avaliação, preenche o questionário, por exemplo, a OMS tem um instrumento que é o ARSS 18, né, um instrumento padronizado, de valor mundial, transcultural, bastante consolidado, 18 questões, você vai lá e responde, olha, eu tenho, mas a intensidade não é a extrema, porque o próprio instrumento dá essa ideia de intensidade. E isso pode levar o indivíduo a negociar, por exemplo, com o profissional que vai atendê-lo, que talvez não se justifique acoplar uma psicoterapia mais um fármaco, talvez possa dispensar o fármaco e usar medidas compensatórias, né, que o indivíduo das quais o indivíduo pode lançar mão para evitar, se for preocupante, o uso do fármaco, ou porque não pode usar, ou porque não tem acesso por questões financeiras, né, à medicação que poderia ser prescrita. Então, resposta bem clara, sim. Seu amigo tem razão, pode ser de intensidade leve, moderada ou grave, extremamente incapacitante ou levemente incapacitante. Se estiver junto com o TOD, né? Sim, oposição e desafio, né? Aí provavelmente a coisa tem um peso maior. A resistência a fazer aquilo, né? O TOD acompanha em torno de 42% das crianças, sobretudo do tipo combinado, que é o tipo, nós estávamos falando em estadiamento, né? Ou seja, a gravidade, o tipo combinado é o que apresenta maior gravidade, assim, que é, além de ser muito inquieto, é muito desatento e costuma ter sintomas comportamentais. Isso é o TOD. O TDAH combinado costuma ter o transtorno de oposição e desafio muito presente, né? Que é aquela criança que
responde às autoridades, se nega ativamente a cumprir as ordens dos pais, então já tomou banho, mente que já tomou, às vezes, né, começa já a indicar para um transtorno de conduta, se não bem abordado, tá? Que daí já é um pouco mais grave, né? Ou seja, fugas de casa, maltratos a animais, mentiras, agressividade na escola, né? Falando em escola e falando na criança, assim, as crianças com TDAH, elas têm mais suspensões escolares que as outras crianças. Os pais seguidamente dizem para a doutora, eu deixei meu filho 1h da tarde, 1h30 já estavam chamando para ir buscar na escola, porque a professora não tinha condições de ficar com ele em sala de aula, né? Em 1 hora ele já causou uma bagunça na aula e a professora não tinha condições de ficar com ele. Então são crianças que sofrem mais suspensões escolares, são crianças que têm, né, dados que são mais espancadas também pelos pais, né? A gente tem que, e não só de classe baixa ou média, qualquer faixa societária, né? Então essas crianças acabam sendo punidas de forma, né, muito, e que acaba afetando a autoestima. Então, veja assim, é um transtorno que não é apenas uma CID, não é apenas um diagnóstico num laudo, né? Ele envolve um contexto, coisa, né? E esse contexto ao longo do desenvolvimento da vida vai tendo, às vezes, momentos, né? O que nós estamos falando desse estadiamento pode ser tanto momentos, né, mais difíceis quanto momentos mais fáceis, assim, de mais tranquilidade na vida. O TDAH, ele tem cura? E se não, que tipo de tratamentos são atribuídos aí? Na verdade, em medicina, todos os transtornos, não só em psiquiatria, né, todos aqueles transtornos crônicos, a gente não lida com o conceito de cura, né? Digamos assim, cura seria uma infecção, que eu tenho lá um antibiótico e curei e não vou ter, né? O que a gente pode dizer é que essas pessoas ele tem tratamento que pode chegar a um bom nível de remissão, né? Praticamente é uma vida muito próximo do que seria o que se espera para aquele indivíduo, né? Ou seja, então, agora a palavra cura, né? Tem alguns casos de TDAH que ao longo da vida adulta tem uma remissão maior dos sintomas, tem outros que pioram, né? Agora, a gente não utiliza muito essa expressão cura, porque ao longo da vida da gente, a gente vai tendo desafios que vão fazendo com que a gente perde um familiar, daí fica um tempo muito, né? E que daí os sintomas recrudescem. Então, assim, a gente não utiliza para transtornos crônicos, reumatismo, pressão alta, tem cura? A gente vai dizer, não, tu pode controlar a pressão, né? Da mesma forma na psiquiatria, né? Os transtornos psiquiátricos, de um modo em geral, a gente não fala na expressão cura, a gente fala na remissão. E uma coisa curiosa a propósito da remissão, né, nesse nosso grupo tem uma linha de pesquisa. Deixa eu só acrescentar, doutor, perdão lhe cortar aqui, mas só para a gente não perder o fio aqui, que tipos, né, poderiam ser esses tratamentos? O senhor citou dos fármacos, né? Isso. Mas se acrescenta outros tipos de terapia, outros tipos de acompanhamento? Então, deixamos o tema da remissão para mais adiante, mas enfim, então, a psicoterapia cognitivo-comportamental, que é aquela que lida, né, com a emoção em conjugação com o pensamento, né, visando estratégias, por exemplo, compensatórias para o indivíduo. O senhor lembrou de uma coisa, uma cadernetinha, a anotação de 3 objetivos principais de cada dia e o indivíduo ter aquilo como um norte. Pode ser o bastante para alguns indivíduos se centrarem, apesar das dificuldades atencionais, num resultado cotidiano razoável. Então, medidas compensatórias podem ser desenvolvidas, né, dentro do arsenal que o indivíduo tem e algo mais que ele aprende, por exemplo, com psicoeducação, com leitura, estudar sobre a doença, entender que a doença não precisa ser fonte de desqualificação, mas é simplesmente um transtorno reconhecível e tratável. Isso é um aspecto, falando bastante, digamos, levianamente, mas amplamente sobre isso. Aspectos psicoeducacionais, psicoterapia estrita e conhecimento da natureza da doença ajudam muito o indivíduo a enfrentar essas suas dificuldades. Tá? Segundo, fármacos. Tipicamente, as áreas cerebrais que precisam de ajuda para que a atenção melhore, para que o foco atencional se sustente, envolvem a ação dopaminérgica. Ou seja, grosso modo, são indivíduos que têm áreas críticas para essas questões de impulsividade, hiperatividade e desatenção, que têm áreas com déficit
na oferta, no trânsito, na disponibilidade de uma molécula chamada dopamina, que é um neurotransmissor, uma substância que faz com que os neurônios se comuniquem efetivamente. O que fazem os fármacos? Melhoram a presença dessa molécula dentro do cérebro, de forma que o indivíduo consiga ter uma função mais parecida com aquela que seria a da natureza. Faz sentido? Então, assim, psicoestimulantes como metilfenidato, como lisdexanfetamina, né, são substâncias que, uma vez o indivíduo claramente diagnosticado e com uma prescrição segura, podem dar resultados significativos e mudar muito o prognóstico de um dado indivíduo. Se a gente conjugar isso com esforços de entendimento da natureza da doença, de desenvolvimento de habilidades para lidar com suas características, o resultado é marcadamente favorável. E a gente fecha aquele ciclo ali que a gente falava, né, do tipo, né, de se é mais leve, se vai depender do tratamento. O tamanho do esforço vai ser como num diabético. Existem diabéticos tão graves que eles têm um prognóstico muito sombrio. Existem diabéticos com a expressão mais suave da doença, que é uma barbada de tratar. Às vezes, com dieta e exercício, o indivíduo põe aquilo sob controle. E é então, importante, a analogia, desculpa, é grosseira, mas serve para o nosso telespectador pensar assim, sim, existem gravidades diferentes. Se a gente conseguir reduzir a gravidade do transtorno com esses recursos, já contribui muito para o conforto e desempenho do indivíduo. Desculpa, não, acho que é importante colocar, né, assim, uma questão que o Salgado trouxe, assim, falou em psicoestimulantes, né? E é importante esclarecer para a população, porque às vezes os pais chegam no consultório e dizem para a gente, mas doutor, meu filho é tão estimulado, o senhor vai dar um estimulante para ele ainda? É estimular aquela área do cérebro que não está recebendo oxigênio, que não está recebendo glicose. Tem alguns exames que até apontam alguns, né? O PET scan, a gente vê, mostra ali que aquela área do lobo frontal não está tão estimulada. Então, o estimulante é para aquela área do cérebro, né? Que são clássicos. Esses estimulantes já se usam há muitos anos, são fármacos seguros. Claro, a gente faz alguns exames prévios, eletrocardiograma, a gente pede alguns, né? Faz uma anamnese, mas são fármacos bastante seguros, que são utilizados há muito tempo. Acho que é importante desmistificar isso na população, né? Porque se fosse um fármaco que causasse assim algum problema hereditário, que ocasionasse, uma pergunta que os pais fazem assim, mas isso não vai causar esquizofrenia, doutor? Isso não vai causar outro problema? Isso não vai causar uma outra doença? Não, é importante a gente esclarecer que são fármacos muito estudados, bastante estudados em medicina, né? E que não causam outros transtornos. Uma questão me chamou a atenção uma fala aqui do Dr. Alceu, quando um pai leva um filho, uma filha, uma mãe, né, leva um filho no consultório e muitas vezes diz, eu tive isso e estou aqui, sobrevivi e tal, né? Sim. Quero perguntar nesse sentido, né, para os senhores, né, o papel da família, né, nesse acompanhamento, nessa percepção, tanto quanto pai, quanto mãe, responsável também como companheiro, companheira, namorado, namorado, esposa, esposa, né? Como é que a família deve se portar? Né? Às vezes a gente sempre vai, na fase de investigação, buscar o melhor informante, né? Às vezes é até uma avó, um avô, porque às vezes o pai ou a mãe tem algum processo de negação daquilo e fica mascarando, minimizando. Inclusive essa escala que o Salgado colocou, que na criança a gente chama de SNAP, né? Eu costumo entregar uma para o pai e uma para a mãe e digo, não se conversem e me tragam a escala. A gente muitas vezes observa uma divergência de entendimento dos fenômenos entre pai e mãe, né? É natural, a gente depois explica para eles, né? Então, passada essa etapa, assim, daí vem a fase de sensibilização, eu me lembro de uma situação que até é interessante colocar, que uma mãe chegou para mim, foi até no serviço público, disse assim, doutor, não tem como o senhor dar esse remédio para o meu marido? O menino melhorou tanto. Eu aguentei meu marido 20 anos. Quem sabe agora com o remédio eu vou aguentar um pouco mais. E daí começa a trazer os sintomas, né, do cônjuge, né? Então, assim, o papel do psiquiatra... Claro, o psiquiatra da infância tem a sorte de conversar com o professor, o psiquiatra de adulto já tem mais dificuldade de conversar com o patrão ou não, já é um pouco mais difícil, né? Essas informações muitas vezes vêm de um familiar. Na área da infância a gente consegue, né, obter, coletar, tem um pouco mais de facilidade, né? Mas quanto mais informação a gente tem de diferentes fontes, de diferentes contextos acerca daquela criança, melhor a gente consegue estabelecer
Se vai realmente já iniciar com psicofármaco, na maioria das vezes, se tem o diagnóstico, a gente inicia com psicofármaco. A gente, às vezes, faz algumas pausas nas férias, quando, né? Existem escolas que dizem que sim, outras que acham que não, né? Então, tem uma série de questões que se avalia para aquela criança, né? Para se poder ver qual é o fármaco, o peso adequado da criança, e a gente indica o tratamento farmacológico, não menosprezando a orientação à pais, isso é muito importante, né? A orientação à pais, porque é o que eu digo para os pais, não adianta eu dar metilfenidato para a criança, né? E ela ficar só no computador e não for fazer o dever de casa. Então, tem a parte ambiental de manejo, que a gente manejar crise, manejar abordagens e que a gente tem que trabalhar com os pais ou cuidadores dessa criança. Doutor Salgado, talvez apoio, paciência, enfim. Então, eu vou aproveitar que tu me desse espaço, claro, para retomar a questão da remissão, né? Cura-remissão. Então, nessa linha de pesquisa, a gente viu que alguns indivíduos remitem, ou seja, retestados, reavaliados, eles não têm o diagnóstico, ou têm algum sintoma e não têm o prejuízo necessário para o diagnóstico, ou simplesmente os sintomas perderam importância, caíram. E um dos fatores que determina que esses sintomas voltem, porque esse mesmo indivíduo, numa terceira avaliação, pode estar de novo sintomático. Então, esse ioiô, né, dos sintomas provavelmente tem muito a ver com o estímulo ambiental, com o desafio ambiental, com momentos de vida diferentes que fazem com que aqueles sintomas que estão ali se ensaiando novamente ganhem espaço e tragam prejuízo, né? Então, o que fazer com essa condição? Ajudar o indivíduo a entender que ele terá períodos mais intensos e períodos mais suaves e que ele, se possível, não negligencie as alternativas de tratamento, porque, diante de novos desafios, ele poderá ter aquela vivência original triste de se sentir incapaz, de se sentir burro, que é uma expressão comum, né? Eu sou burro. Não, você tem dificuldades atencionais, né? Então, prestar atenção de que é um projeto de tratamento de longo prazo é sempre um desafio. Aliás, um desafio sempre em medicina ajudar alguém a aderir a um tratamento a longo prazo, né? Mas a chance de resultado vai ser mais tipicamente a longo prazo. E uma coisa perversa, no planeta inteiro, indivíduos com déficit de atenção e hiperatividade procuram a avaliação, fazem o diagnóstico e um número muito elevado deles suspende tratamento. Acomoda-se naquela condição e desiste de fazer o tratamento, embora ele seja efetivo, o indivíduo reconhece, é paradoxal, ele reconhece, não, eu fico melhor, mas desiste, como desiste de vários outros tratamentos crônicos. Senhora, a gente está chegando na reta final aqui do nosso programa, eu queria fazer mais uma pergunta e talvez essa pergunta poderia render um programa específico, né, sobre essa questão, mas para a gente poder ir finalizando aqui, não deixar de falar sobre isso também, né, porque TDAH, ele não escolhe, né? Então ele abarca todas as camadas da sociedade, sem dúvida nenhuma, né? O Sistema Único de Saúde, ele está pronto? Qual o desafio para ele poder abarcar o próprio diagnóstico, começando assim pela base? Né? Bom, como gestor, eu tenho que admitir que não está pronto, né? Ou seja, a gente tem ainda um manancial muito grande de abordagem. Mas eu diria que Porto Alegre, a nossa capital, o nosso estado aqui, ele está muito à frente de outros estados e de outros locais. Ou seja, aqui o assunto é mais abordado, ele é mais estudado, a gente tem um pouco mais de acesso. Mas, por exemplo, ainda falta muito acesso a medicações. Esses fármacos, por exemplo, as famílias têm que ir na defensoria pública para conseguir, as mais carentes, né? Conseguir as receitas ainda é muito difícil, mesmo para nós médicos, conseguir as receitas específicas, né? Mas em termos de direitos, talvez sim. Hoje em dia, o indivíduo com TDAH ele tem um tempo a mais, né? Quando ele vai fazer o exame do Enem para poder concluir, porque senão ele fica fazendo a prova lá e o tempo de passar para a grade ele não administrou. Então, existem alguns direitos que estão evoluindo, né? Ou seja, deles poderem ter um tempo a mais em concursos públicos, quando diagnosticados, né? E de provas, enfim, de ter um espaço um pouco mais, mais assim, inclusivo na nossa sociedade, sim, né? Mas a gente sabe que existe uma demanda grande, reprimida e que não é adequadamente atendida no serviço público, a gente sabe disso.
conhecedor de toda essa prevalência, tu imagina, 6% é muito grande, e poder acolher todos esses indivíduos é complicado. Então, de resto, isso ocorre com toda a psicopatologia, né? O cidadão brasileiro tem um acesso limitado, né, à atenção em saúde mental, e isso é o país inteiro, é assim. Então, assim, temos a ambição de oferecer muito mais, né, atenção em saúde mental. Nós, psiquiatras, dentro da rede pública ou dentro da prática privada, a ambição é oferecer bem mais. Mas, enfim, estamos dentro de um processo. Já foi pior. Já foi pior. Muito bem, tempo apenas para as despedidas aqui. Eu quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados aqui, doutor Alceu e doutor Salgado. Muito obrigado pela gentileza de vocês, pelo tempo disponibilizado para a gente discutir esse assunto tão importante. Certamente a gente conseguiu tirar algumas dúvidas aqui dos nossos telespectadores, trazendo questões, colocando de forma didática aqui para que a gente possa também entender um pouco melhor, né, quando a gente fala em TDAH. Começo aqui pelo doutor Alceu. Tempo apenas para despedir, doutor. Muito obrigado pela gentileza. Bom, eu que agradeço e procurem sempre, né, o auxílio profissional. Doutor Salgado, muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza do convite, e a gente convido, né, nossos telespectadores para seguirem fiéis à TV Câmara, e fico muito feliz que o tema de saúde mental seja pauta e que tomara que ela se renove. Então, estamos sempre às ordens, tenho certeza que o Alceu e eu estamos sempre às ordens. Está certo, seguidamente, e mais vezes vamos incomodá-los para que compareçam aqui para a gente tratar sobre esse tema e tantos outros, né, da saúde mental, que é importantíssimo, né, a gente conversar, entender, enfim, tudo aquilo que a gente falou no programa de hoje. Muito obrigado, viu? Muito bem, para você que nos acompanhou, para você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, e mais informações da Câmara de Vereadores, claro, no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fica o recado, a gente se encontra na próxima edição. Até lá.